contar uma história para vocês. Ontem nós estivemos num fórum financeiro, não, contábil, administrativo contábil, um negócio desse. Existe um contador, né, que faz a nossa contabilidade, e ele resolveu fazer um fórum e chamar todos os clientes dele. É um irmão batista, mas que tem o trabalho dele como ministério. Ele acredita que Deus deu esse ministério a ele para ele poder cooperar com as igrejas. Então, ele faz o trabalho dele com muito zelo. Ele até me emocionou ontem, quando falou que todo dia antes do expediente, do escritório, ele e os funcionários oram, fazem um devocional e oram por cada cliente dele. Ele falou isso chorando ontem. Eu achei muito interessante quando alguém faz algo para o Senhor, trabalha para o Senhor. Isso é um tema para depois a gente falar, né? Porque tem gente que trabalha, mas não sabe para quem trabalha, né? Está trabalhando, mas não sabe para quem serve. Quem é o patrão, né? Eu, quando vejo alguém reclamando do trabalho, eu falo, você tem que mudar de patrão. Teu patrão está errado. E aí a pessoa acha que tem que mudar de emprego para arrumar outro patrão, mas não, na verdade é para trabalhar para o Senhor. Amém? Consegue entender isso, não? É simples. Eu trabalhava numa empresa, já mudei de assunto, né? Mas vamos lá. Eu trabalhava numa empresa só um parêntese, uma empresa de transporte, e um dia o motorista faltou e eu fui fazer o trabalho do motorista na rua, fazendo entrega, e veio um ajudante comigo, e ele veio dando glória a Deus o tempo todo. Que Deus é muito bom, que o Senhor é maravilhoso. E falando, dando testemunho dele, porque ele estava desempregado há muito tempo, e estava orando, e Deus abriu aquela porta de trabalho para ele, e era uma bênção, e que o Senhor era maravilhoso. Aí perguntou para mim se eu era crente, aí eu falei que era, e ele ficou mais alegre ainda, viu como o Senhor é bom, ainda me botou do lado de um motorista crente. Nós vamos trabalhar todo dia aqui. Eu falei, não, só estou hoje, eu estou cobrindo aqui, porque o motorista não veio, estou fazendo a rua, mas eu acho que é só para ouvir o teu testemunho, estou gostando de ouvir, vamos lá. E ele passou a entrega toda, falando de como o Senhor era bom. Passaram uns 3 meses, eu venho passando pelo pátio, está o rapaz lá falando mal da empresa, do patrão, que a empresa era ruim. Aí eu parei assim, fiquei olhando para ele. Aí falei, filho, você está precisando mudar de emprego. Ele, é mesmo, vou botar meu currículo por aí. Falei, não, cara. Está mudando de emprego? Não, está precisando mudar de patrão. Ele, eu vou botar meu currículo por aí. Eu falei, não, você me entendeu errado. É que eu estava, por acaso, no primeiro dia de trabalho contigo, e o teu patrão era Deus, lembra? Foi Deus que arrumou o emprego, foi Ele que abriu a porta, Ele era uma bênção, te botou no lugar certo. No meio do caminho para cá, mudou o teu patrão. Teu patrão agora é Paulo Panarello, já até morreu. Paulo Panarello agora é o teu patrão. Volta para o teu patrão antigo, cara, que estava melhor. Aquele lá estava abençoando a tua vida. Ele ficou todo sem graça, morreu a conversa no pátio. Né? A gente é aquele espalha-rodinha, né? Quando chega a rodinha que a gente fala e todo mundo, cada um para um canto, né? Aí acabou o patrão. Mas quando a gente faz algo para o Senhor e trabalha para o Senhor, é muito bom. E aí esse irmão ontem, ele nos deixou emocionado, mas nos trouxe assim Eu estava falando de contabilidade, mas eu sou pastor, né? Embora só tinha pastores lá, né? Só tinha crente. Mas eu não sei, eu olho para as coisas de maneira diferente. Eu sou meio louco. Eu vou voando nas histórias. E eu quero contar uma história para vocês antes de começar a falar aqui. Ontem eles fizeram um fórum para falar como a contabilidade vai mudar. A contabilidade, a visão financeira das empresas e principalmente das igrejas, elas estão mudando. Porque hoje a Receita Federal está fazendo tudo online. Antigamente a gente enviava as informações para o contador, ele fechava os balancetes e informava a Receita.
Hoje não, hoje a coisa vai ser diariamente, num terminal de computador, já existe um programa e a gente, cada dia, todo dia, vai dando todas as informações daquilo que a gente faz com dinheiro, com valores, como circula, o que entra, o que sai, o que paga. E, em tese, ele deixou claro que o contador agora ele virou um fiscal da Receita. Ele é só um fiscal, ele fiscaliza a gente naquilo que a gente faz. E aí deu uma informação que quando você faz o teu imposto de renda, hoje, na hora que você abre o terminal do computador e você faz o login lá com o teu nome, diz que o computador, a Receita, ela já rastreia 78 cruzamentos de informações tuas. Da onde você comprou, os cartões que você tem, quanto você ganha, quem você paga, isso já de imediato. Na hora que você entra no terminal, ela já faz todo esse rastreamento seu. E mostrou para a gente um vídeo de um computador, uma sala de computação, que a Receita tem investido bilhões de reais com isso. E parece filme de Matrix, mas não é não. Diz que 20 pessoas têm acesso a essa sala de computador. Só 20 pessoas têm a senha, que pode entrar. E ela hoje já rastreia. O computador tem a capacidade hoje, aí eu já esqueci de quantos coisas por segundo. Milhões por segundo de informações. E tem capacidade de rastrear hoje a população do Brasil, dos Estados Unidos e da Alemanha junto. Em tudo que você faz, aonde você compra, aonde você vende. Aquele que tem uma conta bancária, ninguém está longe dos olhos do fisco, que eles chamaram de Big Brother. Hoje nós estamos vivendo um Big Brother financeiro, fiscalizados financeiramente. Ninguém está longe, ninguém está livre disso. E aí ele falando ontem isso lá sobre contabilidade, e eu pensando na Bíblia, né? Eu não estava muito preocupado com a contabilidade não, mas estava preocupado com a Bíblia, olhando para a palavra. E lembrando, eu me lembrei, amados, que em 1993, eu vi um vídeo, um vídeo cassete. Era a época do vídeo cassete, né? Tem gente que nem sabe o que é isso. Alguém lembra o que é rebobinar? Alugava a fita, pagava multa porque não rebobinou. Tinha que rebobinar em casa. Lembra disso? Eu vi um vídeo desse em 93 e hoje está disponível no YouTube, eu até olhei ontem, e está disponível, chamado, é um documentário, na verdade, chamado Contagem Regressiva para o Armagedon. Contagem regressiva para o Armagedon. É um documentário que os irmãos fizeram, falando sobre a volta de Jesus, falando sobre o fim dos tempos e falando sobre as profecias que se cumpriam. Na época, eu tinha uma fábrica de bolsas, fabricava bolsas. E eu olhei aquele vídeo e achei ele muito louco, porque era novo convertido, tinha 2 anos que eu tinha me convertido, nem lembro. Um negócio assim. E aí os caras estavam falando que nos últimos dias eles acreditavam que a besta, que a Bíblia fala, aonde iria implantar o 666, alguém já ouviu falar nisso? Que seria uma marca na mão ou na fronte, que seria um supercomputador. Aí por isso que eu me lembrei do vídeo ontem, quando os caras falaram da sala do computador. Alguém já viu esse vídeo aqui, não já? Essa turma? Eu usava ele para fazer evangelismo. A gente usa tudo, né? Para evangelizar. E aí a turma que morava lá no Letícia deve lembrar disso. Aquela turma que estava lá perto. E eles falavam que a besta, então, seria um supercomputador, que era como eles viam, que haveria um colapso financeiro no mundo, um colapso financeiro. E diz que o anticristo ele daria jeito nesse colapso financeiro. Como? Ele iria acabar com papel moeda. Porque acabando o papel moeda, acaba o tráfico, acaba as drogas, acaba os roubos, né? Acaba as propinas, acaba tudo. Quando acaba o dinheiro, o papel moeda, não tem como você negociar se não tem dinheiro. E aí seria tudo através de um chip
e aí eles defendiam, na época, que cada um teria um chip, ou na mão ou na fronte, como está dizendo lá, que seria a marca da besta, e que com esse chip todas as informações da pessoa estariam ali, não teria como ela estar fora desse link, desse sistema financeiro, e aí tudo que a pessoa fizesse estaria linkado a ela, não tinha mais como... E aí seria uma contagem, então, como a Bíblia fala, de 3 anos e meio de paz, e depois de 3 anos e meio, ele mostraria a sua face, o anticristo, e perseguiria tudo que se chama Deus. Aí vem a perseguição da igreja. Essa era a tese dos irmãos. E aí eles falavam, mostravam então que lá onde eles estavam, nos Estados Unidos, haviam vários produtos que tinham código de barra. E aquele código de barra seria exatamente o que iria startar essa nova fase. E que no código de barra eles mostram lá que existe 3 barras que não tem números. Então, se você for olhar, cada código de barras realmente tem 3 barras no meio maiores que não tem número. E eles defendiam a tese que exatamente ali seria o 666, que seria esse sistema mundial que iria linkar tudo, do 666. E aí ninguém iria poder comprar nem vender nada quem não tivesse a marca da besta. E aí ele mostrava que hoje, por exemplo, eu tenho um cartão de crédito, um cartão de débito, mas amanhã pode ser um chip, e ele está no vídeo, o cara está num supermercado assim, e a pessoa passando os produtos no scanner para pagar. Para mim era muito louco. Por que era louco isso? Porque nessa época não existia, para nós aqui no Brasil, em lugar nenhum onde tivesse uma cobrança que fosse através de um scanner, como é hoje. Você compra hoje no supermercado e vai passando os produtos no scanner. Na minha época era aquela máquina grandona e a pessoa digitava o valor, né? Trek, 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 pram, trek, 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 pram, trek, 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 pram. Olha o preço. Pram. Não tinha esse negócio de... Era exatamente assim, a gente ficava na fila um tempão até a mulher digitar aquele negócio todo saindo naquela fita branca. Aí eu olhava assim, eu fabricava bolsas e eu falava, cara, que viagem. Como é que eu vou botar um código de barra nas bolsas que eu fabrico? Eu vou vender na esquina, vou vender no camelô, vou vender para qualquer um. Não tem... Esse negócio não vai acontecer nunca na vida. E aí eu lembrei, ontem eu estava lembrando do mundo que nós já vivemos hoje. Não tem muito tempo, né? 93 para cá? Então, é que eu estou ficando antigo. 24 anos? Não tem muito tempo. 24 anos. Em 24 anos, aquilo que aqueles caras falaram, que eu não acreditava que poderia ser possível, em 24 anos já é possível. Parecia uma viagem louca. Tinha muita gente, como eu usava esse vídeo, eu usava 2 vídeos. Eu passava a contagem regressiva para Armagedon e depois passava o testemunho do Átila Brandão e aí fazia um apelo. Vários evangelismos a gente fez isso, porque ele falava de um futuro e falava de um presente da vida do cara e ali a gente entrava com Jesus e era um bom evangelismo. Mas vários ímpios, pessoas que viam na época, falavam, pô, que viagem, negócio maluco, computador, não sei o quê, pô, vocês, jornada nas estrelas. Hoje é possível, amado. Em 24 anos, acelerou muito, muito rápido. Hoje, tudo se faz através de um terminal, hoje você já não pode. Eu lembrei de Apocalipse 13, que está escrito que a marca da besta, ela iria fazer com que grandes e pequenos, escravos ou livres, ninguém poderia comprar ou vender que não tivesse a marca da besta. Não é assim? Apocalipse 13, Apocalipse 13. Deixa eu ver se é 13:16. Diz assim, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos,
faz que lhe seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E aí, aqui é onde João fala que aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666, que é a história da marca do 666. Mas essa marca, para a gente já está provada que vai ser esse chip. Vai ser algo que é aquilo que te faz comprar ou vender. Né? É quem tiver essa marca quem vai comprar ou vender, mas quem vai estar livre ontem? Porque eu comecei a pensar, né? Ontem, bom, a gente pode ficar livre disso. A gente pode sair dos sistemas, pode se desconectar de tudo, não ter conta bancária. Mas aí eu lembrei desse texto e falei, gente, mas quem é que vai ficar de fora? Quem vai escapar disso? Porque, a todos, pequenos e grandes, ou seja, pequeno ou grande não vai escapar. Rico ou pobre? Também não. Livre ou escravo? Também não. A todos, faz que lhe seja dada a marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender. É algo que está ligado ao sistema financeiro, sim ou não? Não é isso? Ninguém possa comprar ou vender quem não tiver a marca da besta. E aí eu fiquei muito impresso. Ontem eu passei o dia pensativo. Ontem Solange passou mal, né? Uma dor nas costas, um problema muscular, eu creio. Hein? Está fazendo muito esforço. E aí a gente acabou indo para o hospital e tal. Eu acho que a Gleice estava junto, né, Gleice? E ela ficou o tempo todo assim, você está bem? Estou te achando meio... Mas eu fiquei encucado com isso ontem, mas eu fiquei pensativo. Estou pensativo até agora. Porque se em 24 anos aquilo que era impossível aos meus olhos, hoje já é possível, e com a velocidade que as coisas estão, quanto tempo a gente tem? Para pensar. Com a velocidade que as informações circulam hoje, como a tecnologia está, quanto tempo a igreja tem para ainda estar com liberdade de pregar o evangelho sobre a terra? Quanto tempo nós temos antes de começar uma perseguição? Quanto tempo nós temos antes que se levante um governo mundial aí? A quantos passos estamos de um colapso financeiro, de um nó no mundo, onde toda essa trama vai ser implantada? Porque não adianta orar, isso aí eu aprendi cedo, novo convertido, que não adianta orar para que isso não aconteça. Porque quando começavam a falar sobre isso, nessa época, em 93, o tema era Nova Era. E eu via muita gente orando contra a Nova Era, amarrando os capetas, amarrando não sei o quê. E aí eu olhava para a Bíblia e eu falava, mas aqui está escrito que vai acontecer. Como é que eu vou orar para não acontecer se está escrito que vai acontecer? Se a profecia vai se cumprir. Se Deus falou que vai ser assim, como é que eu vou orar para que não aconteça? Vai acontecer. Muito pelo contrário, Jesus em Mateus 24, 25, 24, quando Jesus fala sobre a perseguição, ele não fala assim, ora para que vocês não sejam perseguidos. Ele fala assim, ora para que não seja no dia de sábado, ora para que não seja no inverno. Ele está dando instrução. Aqueles que estão em casa não voltem para buscar o que está dentro, mete o pé, deixa tudo para trás. Ele está dando instrução de como fazer. Busca o lugar alto, vai para os montes. Ele está falando como se portar no meio da perseguição, mas ele não está dizendo que não vai vir. É igual quando ele falou para Pedro, lembra? Pedro, hoje Satanás pediu para cirandar a tua vida. O que é cirandar, amados? Quem lembra? É brincar de roda. Ciranda, cirandinha. Não, não é não. Cirandar é peneirar.
Aquela peneira grande que peneira areia, o nome daquilo é ciranda. É peneirar. E aí Jesus fala assim, Satanás hoje pediu para peneirar a tua vida. E aí o que a gente espera que Jesus falasse para Pedro? Mas eu amarrei ele. Cala a boca, Satanás, tu não vai peneirar a vida do meu servo, não. Foi isso que ele falou, não? Ele falou assim, ó, eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça, para que você se mantenha em fé. Mas a peneira vai passar. Engraçado, né? Muito interessante isso. Bom, João 9. Caminhando Jesus, viu um cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego? É uma pergunta. É engraçado isso. Os discípulos vêm andando com Jesus, aí encontram um cego. Olha a cabeça dos caras, a preocupação deles. Eles estão curiosos, querendo saber quem pecou. Quem pecou para estar cego? Foi ele? Ou foi os seus pais? Alguma coisa aconteceu para ele estar cego. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, dizendo-lhes, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Eu fiquei pensando nessa passagem de Jesus, porque até parece com a igreja hoje. Parece que a nossa mente hoje está igual à mente dos discípulos de Jesus. A gente está olhando quem pecou, por que isso está acontecendo, o que alguém fez para que isso acontecesse na vida. A gente olha o mundo perdido e a gente olha para ele e fala o quê? Eles estão assim porque são pecadores. Se fosse crente, se conhecesse o Senhor, não estavam passando por isso. Porém, o chamado nosso não é para saber quem pecou, se foi o pai, se foi a mãe, se foi eles mesmos. O nosso chamado é para manifestar as obras de Deus. Jesus fala, olha, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que as obras do Senhor sejam manifestas. E é engraçado que Jesus cospe no chão e manda ele se lavar num tanque. Está dizendo que esse tanque de Siloé, o nome era enviado. Nós somos os enviados do Senhor. Cada um de nós que estamos aqui são aqueles que o Senhor enviou. Nós somos os tanques que Deus tem sobre a terra para fazer com que os cegos possam enxergar. Nós somos aqueles a quem Deus escolheu para que possa manifestar as obras dele sobre a terra. Entende o que eu falo? E aí, amados, esse senso de urgência de fazer o nosso chamado, de cumprir com a nossa missão, parece que ela foi roubada de nós. Nós não temos mais esse senso de urgência. A gente estava aqui numa ministração do Marcos. O Marcos trouxe o ensino aqui na terça-feira, na segunda-feira. Que dia foi? Segunda-feira. Sobre evangelismo, né? A gente até trombetou a galera aí, chamamos os líderes.
porque a gente queria ouvir o Marcos. O Marcos falou uma coisa muito interessante sobre essa consciência que nós deveríamos ter. Ele falou uma coisa, que ele procurou o Catatal. Ninguém sabe quem é o Catatal, eu não vou revelar. Não vou revelar quem é o Catatal, né, Catatal? Ele procurou o Catatal aqui, porque o Catatal trabalha no correio, né? Catatal trabalha no correio, ninguém sabe o que é o Catatal. Aí, ele falou uma coisa muito interessante, eu fiquei pensativo com o que ele falou. Foi muito bom a palavra do Marcos, o ensino dele. Ele falou assim, ele contou uma historinha. Ele falou assim, vamos supor que tem uma pessoa que está morrendo. Essa pessoa está morrendo com uma doença incurável. E alguém descobriu a cura para ela. E mandou o remédio para ela pelo correio. Aí caiu lá na mão do Catatal. Porém, o carteiro que tinha que levar esse remédio, pegou o remédio para levar, mas não levou. Deixou lá no canto da casa dele e ficou lá na boa. Lá. Falou, tem um negócio para fazer, eu não vou fazer essas entregas de hoje não. E passou uns dias em casa com aquela entrega, só que a pessoa que estava esperando o remédio morreu. Aí ele perguntou, quem é o responsável pela morte dessa mulher, dessa pessoa? Não sei se é mulher ou homem. Quem seria o responsável pela morte? Se fosse hoje, essa história fosse uma história real, quem seria penalizado e responsabilizado pela morte dessa mulher? Não seria o carteiro? Que não foi lá levar e cumprir com o trabalho dele, que a única coisa que ele tinha que fazer era entregar. E aí ele fundamentou uma coisa muito bem. A salvação das pessoas não vem de nós somos apenas o mensageiro. A única coisa que a gente tem que fazer é falar, é entregar, porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é obra de homem, é obra de Deus. Mas os mensageiros somos nós. Nós temos que fazer a entrega. Nós temos que falar. Se nós não falarmos, como eles vão crer? Deus precisa de homens. Lembra disso, que Deus precisa de homens? Um anjo não pode pregar o evangelho. Isso lá em Atos a gente já está provado. Pedro tem uma visão para quebrar os preconceitos dele. Cornélio está em casa, aparece um anjo para ele e manda chamar Pedro e fala assim, ouve o que ele tem para falar. Vai lá na casa tal, na rua tal, na cidade tal, tem um cara lá orando chamado Pedro, chama ele lá e ouve o que ele tem para dizer. O anjo não poderia ter já falado? Precisava essa movimentação toda espiritual? Precisava, porque o que Deus deu a nós, ele negou aos homens, aos anjos. Diz a Bíblia que os anjos bem tentaram fazer o nosso trabalho. Eles bem queriam anunciar as boas novas. Mas Deus não deu aos anjos, deu aos homens. Deu a nós. Nós somos aqueles que vamos levar as boas novas, a boa notícia, a salvação. Nós somos o tanque de Siloé, onde as pessoas vão chegar para lavar a obra que Jesus já começou a fazer na vida delas e vão enxergar o reino. Entende isso? Nós somos essas pessoas, porém, esse senso de urgência saiu de nós e o tempo está acabando. O tempo é curto. Porque o diabo não para de trabalhar, amados. A trama mundial desenrola a cada dia. As coisas que a Bíblia fala vão acontecer, estão aí, debaixo dos nossos olhos. Quer você acredite ou não, a despeito de você, vai acontecer. E nós temos que trabalhar. Nós precisamos trabalhar. Jesus falou trabalhar enquanto é dia, amados. E ele está falando justamente da manifestação da glória. Parece que não tem a ver com o que ele está falando, né? Ele cura o cara lá, fala, ó, ninguém pecou, o que aconteceu para
manifestar a glória do Senhor, cuspiu no chão, falou para o cara, vai lá, lava teu olho que tu vai enxergar. E aí ele olha para os discípulos e fala assim, trabalhar enquanto é dia. Porque a noite vai chegar, em que ninguém vai poder trabalhar. Eu acredito que Jesus só deu esse sentido de urgência, porque os discípulos conhecendo o Senhor, sabendo que Ele curava, sabendo que Ele fazia os cegos enxergar, conhecendo que Ele ressuscitava mortos, sabiam que andava com um homem que fazia tudo acontecer, e eles passam por um cego, eles estão preocupados para saber quem pecou, por que o cara está cego? Não estão preocupados em fazer o cara ver. Eles não estão preocupados em fazer com que a glória de Deus se manifeste. Eles estão preocupados com outras coisas. Estão preocupados em encontrar os motivos. E não estão nem aí se o cara está vendo ou não. Bom, se ele está vendo ou não, não tem problema. Eu quero saber por que ele está assim. É um pecador ele ou foi o pai dele, a mãe dele? O que aconteceu? O senso de urgência, ou o sentido de libertação e de salvação não estava no coração deles. Aí Jesus então olha para eles e fala assim, olha, trabalha enquanto é dia. Porque vai chegar a noite em que ninguém vai poder trabalhar. Vai chegar a noite que você só vai ter que fugir, se esconder, mas não vai poder trabalhar. E aí eu lembrei de uma outra parábola. Posso? Lembrei de uma outra parábola de Jesus. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, ou adubo, né? Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. É uma parábola. Jesus fará uma parábola muito interessante. Diz que o viticultor plantou tinha uma figueira no meio da sua vinha. Uma figueira que tinha que dar fruto. É engraçado porque há 2 figueiras na história, né? É a figueira que Jesus procurou, fruto e não tinha, lembra? E ele amaldiçoou a figueira. E aqui ele usa de novo a figueira. A figueira é aquela árvore que quando ela dá fruto, ela tem folha. Ela tem folhagem. Quando ela não tem folha, não tem folhagem, é porque não tem fruto. Alguém só vai buscar fruto na figueira quando a folhagem dela está verde. A impressão que eu tenho é que Jesus está falando exatamente disso, nas duas vezes que ele usa. Uma vez não é uma parábola, aconteceu, de que ele passou por uma figueira, viu que era tempo dela dar fruto, por quê? Por conta das folhas, foi lá procurar fruto, não achou fruto nenhum e amaldiçoou ela. Falou, nunca mais saia fruto de ti. Foi embora. Quando foi na volta, os discípulos olharam e a figueira estava seca, desde a raiz. E aí ele ensina os discípulos sobre fé. Mas essa figueira fala de uma coisa. É aquela de que tem nome que está vivo, mas está morto. Tem aparência de santo, mas não é. Entende? É aquela falsa aparência. Tem aparência que dá fruto, mas não dá. E aqui na parábola ele usa a mesma coisa. Ele fala da vinha, e aí eu me lembro, né, João 15, Jesus falando, eu sou a videira verdadeira, vós sois os galhos, né? Vós sois os ramos. Todo galho que está em mim e der fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto. Mas aquele que estiver em mim e não der fruto, o Pai corta. É assim que ele fala. E aqui ele fala que tinha uma figueira que era estéril lá no meio, que ele quis cortar, mas o viticultor pediu para ele. Não, faz o seguinte. Deixa eu dar uma carga de ânimo nessa figueira.
Deixa eu animar ela, dar uma sacudida nela. Vou cavar em volta, vou botar um adubo, vou fertilizar, vou motivar ela para que ela dê fruto. Se ela der fruto, aí tu deixa. Se ela não der fruto, aí paciência, né? Aí tu corta. Ela tirou. Eu lembrei dessa parábola por quê? Porque se nós estamos vivendo justamente nessa urgência que eu estou falando, é bem possível que o Senhor esteja falando isso conosco hoje. É bem possível. Que o Senhor esteja olhando para nós e falando assim: por que vocês estão aí ocupando a terra inutilmente, se não há fruto em vocês? E aí, pela misericórdia dele, o viticultor, o Espírito Santo, aquele que está cuidando da vinha, fala assim, da figueira lá e da vinha, fala assim: não aguenta aí, deixa eu dar uma carga de ânimo nessa galera, espera mais um tempo. Porque Deus pode levantar outros. Compreende o que eu falo? Não é que ele vai cortar e nos matar, é porque o mover passa. O mover passa. Eu conheço um homem que um dia falou assim, Deus chamou ele para a obra, e ele sentado comigo conversando, falou assim: eu fiz uma coisa com Deus. Eu falei para ele que quando eu me formar e me aposentar, eu vou servi-lo. Eu, sério? Ele, sério. Quer ir agora não? Ele, não. E passou, esqueci disso. Mas depois da aposentadoria desse homem, eu conversei com ele de novo. A gente estava um dia batendo papo e ele falou para mim chorando assim. Eu orei a Deus, motivadão, falando assim: Senhor, agora eu estou a teu dispor. Agora eu vou fazer aquilo que tu me mandou fazer. Me diz para onde é que eu vou, e diz que ele ouviu o Espírito Santo falando para ele assim: aquilo que eu tinha para você fazer, já dei para outro. E é aquele pastor que te busca em lágrimas falando assim: ainda tem alguma coisa para mim? E eu falo: só o Senhor sabe. Continua aí fazendo o teu trabalho. Mas aquilo que Deus queria te usar, talvez com força, no ápice, no teu melhor, no teu ministério, ele já deu para outro passar. Isso não quer dizer que ele não vai ser salvo. Mas quer dizer que Deus não pôde contar com ele para o trabalho dele. Entende isso? Isso é muito perigoso. Porque eu não sei se no coração de vocês existe um clamor, existe um desejo. Porque se não existir, eu quero que a partir de hoje exista. Em nome de Jesus. De ver a obra de Deus, o trabalho de Deus, a vontade dele se estabelecendo na tua vida. Porque Paulo falou, amados, em Coríntios, que se nós aguardamos no Senhor só nesse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mais miseráveis de todos os homens. Porque nós não fomos comprados e resgatados para ter uma vida boa nessa terra, porque o céu e a terra vai passar. O céu e a terra vai passar. O que nós temos aqui não vai servir para nada. Para nada. Se amanhã, amado, se levantar uma perseguição contra a igreja, você tem duas alternativas. É negar Jesus e viver nesse sistema, ou de fato perder tudo que você tem e fugir para estar com ele. E aí não dá para nem buscar as coisas de dentro de casa. Jesus falou: quem estiver na rua, no telhado, não volte para buscar o que está dentro de casa, não. Vai do jeito que está, vai só com a roupa do corpo. Nada vai ter importância. Nada. Vai ter nenhuma importância, nada que você tem. Tudo vai ficar aí. Tudo que a gente constrói vai ficar aí, amados. Vai ficar para o anticristo. Vai ficar para o sistema do mundo. O que vai sobrar é só a gente. Então, que a palavra do Senhor entre no teu coração hoje. Trabalhai enquanto é dia. Porque a noite vai chegar que ninguém vai poder trabalhar. A noite vai chegar. Amém? Não sejamos
como aquele carteiro que não entregou a mensagem e as pessoas estão morrendo à nossa volta. Estão morrendo. Eu cheguei aqui hoje ouvindo a história de uma morte lá da Neiva. Síndico, a história que a Neiva contou, síndico lá do prédio dela, lá. Ontem à noite, numa reunião de condomínio. Sexta-feira, né? Reunião de condomínio, o assunto esquentou, deixaram o cara nervoso, infartou, morreu. Morreu. O condomínio ficou lá. As contas alguém vai pagar. As brigas vão resolver. O cara morreu, acabou, gente. Infartou, foi. As pessoas morrem ao nosso lado. O problema é que nós temos a solução para a vida deles, para eles não irem para o inferno, porque eles morrem e só tem dois caminhos, céu e inferno. Aquela história que contaram lá na Igreja Católica do purgatório é mentira, não existe, não tem na Bíblia. Ou está com o Senhor, ou não está com Ele. Ou está com o diabo. Não tem essa. E nós somos aqueles que temos que anunciar as boas novas. Amém? Amém, amado? Nós temos a incumbência de pregar o Evangelho. Deus nos deu. Nós temos que nos motivar, perder o medo, o milindre, para falar de Jesus. Porque a única coisa que nós temos que fazer é falar. Você não precisa ter dom para isso. Não precisa ter eloquência para isso. Não precisa ter eloquência. Não precisa saber quantos anjos cabem na cabeça do alfinete para poder falar. Você só precisa falar que Jesus é o Senhor e mais nada. Porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Aliás, Jesus falou para a gente não temer nada, porque na hora de falar o Espírito Santo coloca nos nossos lábios a palavra. É Ele que coloca. Entende isso? A única coisa que a gente precisa ter é a disposição de fazer. É a disposição de anunciar. É quando olhar o cego, não ficar preocupado quem pecou. É falar para ele assim, você pode ver. Jesus pode te dar vista. Amém? Porque se os discípulos dele estão andando com ele, não se compadeceram do cego, para pelo menos falar, Senhor, tu vai curar, cura ele também? Estavam preocupados se o cara pecou, se os pais dele pecaram. Nós não podemos viver nessa mesma tônica. Nós precisamos trabalhar para manifestar a glória do Senhor. Amém? É isso aí. Meu coração está apertadinho. De ontem para hoje foi um dia assim de reflexão, pensativo com o Senhor. E aí me animei muito com o dia 27, mas que seja dia 28, dia 29, dia 30, de todos os dias, a gente possa se mobilizar para anunciar a salvação para as pessoas, anunciar o Salvador do mundo. Você pode dizer amém? Podemos orar? Sábado, não, terça-feira. Terça-feira, na reunião de oração, Deus colocou uma carga assim no meu coração para a gente orar. Eu estava aqui lembrando, porque eu vim terça-feira orando ao Senhor, fazendo um pedido para Ele. É um pedido que tem sido minha oração, porque o tempo vai passando, a gente vai ficando mais passado dos dias, mais experiente. E parece que a gente não tem assim a mesma pegada de antes, né? A gente não tem a mesma disposição de antes, o mesmo vigor de antes. E eu estava lembrando, eu me lembrei de Josué e Caleb, que passaram 40 anos no deserto, uma geração passou, e quando o Senhor
tinha reprovado toda uma geração porque não creram nele. E a promessa do Senhor foi se cumprir. Eles olharam e falaram assim: olha, nós estamos ainda com a mesma disposição e o mesmo vigor que nós tínhamos há 40 anos atrás. E aí eu vim para a reunião de oração fazendo essa oração para o Senhor: Senhor, me dá a mesma disposição e o mesmo vigor que eu tive desde que eu te conheci. Porque o dia que eu conheci o Senhor, eu me apaixonei por Ele. Me apaixonei. Eu fiquei uma semana em casa só lendo a Bíblia, apaixonado pela Bíblia, porque eu consegui entender o que estava escrito naquele livro. O livro falava comigo. E eu não quis fazer mais nada na minha vida a não ser viver para o Senhor. Meu assunto era Jesus. Era buscar o Senhor, conhecer o Senhor, ler a sua palavra, estar no meio de irmãos, de família. Eu me converti, eu não tinha amigos, amados, eu não tinha família. Eu só conhecia balcão de botequim, mais nada. Era solitário. E comecei a conviver no meio de família, de pessoas. E aquilo encheu meu coração de alegria, e eu dediquei a minha vida toda a isso. Nada mais para mim foi mais importante do que viver a igreja, do que estar no meio da igreja. Igreja que eu falo das pessoas que professavam a mesma fé que eu, de ouvir a palavra, de me dedicar à palavra. E eu vinha assim orando: Senhor, não deixa eu perder isso nunca, Senhor, me mantém firme. Me dá a mesma disposição, não deixa o tempo passar e eu fraquejar. Eu quero estar com o mesmo vigor e a mesma disposição. E quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo me deu uma direção, assim, porque tem muita gente que passou o tempo e perdeu, amado. Perdeu o vigor, perdeu a disposição, perdeu a alegria. Tem gente que acha que o tempo passou para ele. Tem gente que acha que o tempo passou. Acha que já deu. E aí eu fiquei pensando, porque tem um provérbio que diz que assim como o homem pensa, assim o é. Exatamente assim que está escrito. Assim como pensa o homem, assim o é. E aí eu lembrei, amados, de duas velhinhas que eu conheço. Duas. Uma que quando você encontra com ela, as duas crentes, ela fala: ai, eu estou doente, eu estou mal. Eu não posso fazer um bolo mais, porque eu já não sei mais, já não lembro. Eu sei que tudo isso é história. É porque tem alguém falando para ela que ela é velha, que ela não pode andar sozinha na rua, e ela acreditou nisso. Porque eu conheço uma outra velhinha com 90 anos, com uma disposição e fé no Senhor incrível. Eu já falei para vocês da minha sogra, né? Fez 90 anos, me pediu um presente. Me leve em Campos, porque eu quero achar uma mulher que cuidou da minha mãe, a Zelita. E sabe onde ela mora? Não. É Zelita do quê? Também não sei. Mas ela está em Campos, a gente vai achar ela. Olha a fé. Eu quero levar uns presentes para ela um dia e agradecer a ela o que ela fez pela minha mãe. E eu quero ir lá na igreja onde eu me batizei, onde pregaram o evangelho para mim pela primeira vez, com 9 anos de idade. Eu quero ir lá agradecer a eles, por eles terem anunciado Jesus para mim, e falar para eles que eu estou com 90 anos e permaneço na fé, para eles ficarem animados. Esse era o presente que ela quis de aniversário. E eu, Senhor, eu quero ter esse vigor e essa força, porque essa aí com certeza não pensa que é velha. Não pensa que a vida acabou. Está sempre olhando para o Senhor e falando: se eu estou vivo, ainda estou aqui para fazer alguma coisa. E para anunciar. E aí ela falou com um doido que nem eu, porque eu também sou doido, aí eu fui para Campos com ela procurar a tal da Zelita, que ninguém sabia onde era, porque eu gosto dessas coisas. Desafio é comigo mesmo. E aí chegamos lá, a gente não encontrou a tal da Zelita? Achamos, dentro de Campos, amado. Só pode ser Deus que faz essas coisas. Vai para uma cidade procurar alguém que você viu 80 anos atrás.
Só tem o primeiro nome Yachá? É coisa do Senhor. Viva. E viva ainda. Só pode ser o Senhor. Mas assim como o homem pensa, assim o é. É muito interessante Salomão falar isso. Por quê, amados? Porque se você pensa na derrota, o que espera você? A derrota. Se você olha para você como derrotado, você vai ser derrotado. Se você olhar para você como vencedor, aí você vai ser vencedor. Tudo vai da ótica que você vê. Jesus falou assim, olha, a candeia do corpo são os olhos, é a janela do corpo, são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se a luz que é em ti for trevas, quão grandes serão as tuas trevas? Aí, mas que luz e trevas, como é que a luz pode ser trevas? Eu fiquei pensando, né? Mas não tem a luz negra? Aí só os antigos sabem o que é a luz negra, né? Você sabe o que é a luz negra? Ah, então tá. Existe uma luz que é trevas. A luz é aquilo que você vê, amado. Se o que você vê é mal, se a iluminação que tem na tua mente for só para o mal, for só coisa ruim, a teu respeito, quão grande vai ser as tuas trevas? São grandes demais. Grande. É por isso que eu vejo um monte de gente complexado na vida. Complexo de rejeição, complexo disso, complexo daquilo. Tem gente que chega para mim e chora, falando, não, porque meu pai é assim. Eu fico só olhando. Quando acaba de falar, deixa eu falar do meu pai. Quando eu falo, a pessoa fica até sem graça. Pô, teu pai era assim? Aí eu estou aqui, ó, bonzão. Porque Jesus, eu encontrei Jesus, ele falou que me ama, ele disse que é meu pai, ele me deu o Espírito Santo, eu tenho uma revelação dele, eu tenho sido usado por ele para ajudar outras pessoas, a minha vida é importante, é relevante na mão dele. Para ele disse que tem o meu nome escrito na mão dele. Já parou para pensar no que é isso? E ele disse um dia para mim que se só existisse eu no mundo, ele tinha morrido por mim. Eu vou me preocupar com quem não me dá valor? Estou nem aí. Estou nem aí. Mas tem gente que precisa ser restaurado no Senhor. Precisa ser reanimado no Senhor. Tem gente que precisa enxergar o seu valor. Amém? Tem gente que tem que olhar assim, se você está nesse deserto há 40 anos meio desmotivado, você precisa de oração, amado. Você precisa falar para o Senhor, Senhor, renove em mim a alegria da salvação. Renove em mim, Senhor. Eu preciso ser renovado. Eu preciso ser restaurado. Não importa. O tempo não passa, amado. Não passou para Josué e Caleb, não vai passar para você. Entende o que eu falo? Vai passar para você. E aí eu quero orar. Vamos orar? Senão eu vou falar aqui até amanhã de manhã. Eu estou inspirado hoje para falar. Ah, Jesus. É bom quando Deus testifica, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Quem quer ser renovado hoje? Quer ser renovado? Quer orar? Sim ou não? Quem quer ser renovado, levanta a mão aí. Isso. Então, ora aí, amado. Vamos fazer assim? Bora? Você está em volta aí? E põe tuas mãos sobre alguém que está do teu lado aí. Porque nós somos esse agente. Nós somos esse agente que o Jesus falou. Trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem em que não poderemos trabalhar. Amém? Pai, nós queremos dizer que estamos com o coração, Senhor, remexido na manhã do dia de hoje. Tu tem falado conosco. Senhor, que a Tua palavra hoje, Senhor, ela venha remexer o nosso interior, Senhor.
ela venha, Senhor, nos impulsionar a trabalhar. Tira essa letargia das nossas vidas. Senhor, restaura, Senhor, a alegria da tua salvação em nós. Senhor, mantém o nosso vigor, mantém a nossa força, a nossa disposição, a nossa alegria, Senhor, para te servir, para adorar, Senhor, para proclamar as tuas virtudes, para proclamar, Senhor, o teu ano aceitável. Senhor, nós queremos ser, Senhor, como as águas de Siloé, porque nós somos os enviados por ti, Senhor. Tu falou assim: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ah, Senhor, que nós possamos manifestar as tuas obras, Senhor. Manifestar as tuas maravilhas. Que nós possamos manifestar o teu amor, a tua salvação, a tua libertação, Senhor, ao mundo. Pai, nós não queremos ser esse mensageiro irresponsável que um dia vai ser, Senhor, cobrado das vidas que morreram ao seu lado. Não, Senhor. Nós queremos estar livres do sangue de homens, porque nós vamos fazer, Senhor, a nossa parte. Nós vamos falar. Nos dá intrepidez, ousadia, para pregar a tua palavra, Senhor. Agora, Pai, a mão que se estende, que faz milagres e prodígios, é a tua mão que se estende. Estende as tuas mãos e, Senhor, opera teus milagres e prodígios, porque tu disseste que esses sinais acompanhariam aqueles que crerem, e nós cremos, Senhor. Nós cremos e vamos ver as tuas maravilhas. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, a nossa indolência. Perdoa, meu Pai, quando nós nos preocupamos mais com a nossa vida do que com a vida dos que estão à nossa volta. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa esse pecado, mas que seja conforme aquela parábola de Jesus, que hoje o Espírito Santo possa estar fertilizando a nossa terra, fertilizando o nosso coração, colocando em nós hoje uma carga de ânimo, de força, de poder, de disposição para fazer a tua vontade, Senhor. Porque nós não queremos que passe de nós o teu mover, que passe de nós o teu espírito, que passe de nós o teu chamado. Nós queremos sim, Senhor, fazer a tua vontade, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Renova na manhã desse dia as nossas vidas, Paizinho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Seja assim.